Boa tarde a todos. Nós vamos fazer uma apresentação de um RP. O Ernesto vai demonstrar aí, vai compartilhar a tela. Eu vou liberar aqui, ele compartilha lá e aí faz a explicação. Ernesto, nós temos um pouco menos de 1 hora aí. Então fica dentro disso aí, porque depois vem o curso do Fader. Boa apresentação a todos aí. Como é que está o meu som aí? Ernesto, tem condições de fazer a apresentação? Como é que está? Nós vamos começar a apresentação em instantes aí. O Ernesto está atendendo uma ligação e já começa aqui. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, Ernesto. Tu faz a apresentação, depois a gente bota no YouTube, porque não tem muita gente agora aqui, né? Mas aí o pessoal vê lá pelo YouTube. Tá bom. Vou começar, então. Pode começar que o tempo é curto. Tá, vou tentar fazer rápido aqui. Tá, tem até um pouquinho antes das 15 horas. Tá legal. Até Todo mais. mundo tá vendo aí? Estão vendo a tela? Olha, esse meu ERP aqui, ele é 100% voltado à parte de processo de produção. Ele não tem nada vinculado à parte, vamos dizer, comercial, contas a pagar, receber, ou coisas desse tipo. Isso daqui foi feito para uma empresa que tinha necessidade, ele tinha um ERP que fazia toda a parte de nota fiscal,
contas a pagar, receber, faturamento e tal, mas ele não tinha nada voltado à fábrica. Então, aí foi desenvolvido nesse sentido. Então, eu tenho alguns cadastros aqui, que são cadastros básicos, né, para poder funcionar o sistema. Seria o cadastro de cliente, onde eu coloco algumas informações aqui, básico. Depois eu tenho um cadastro de fornecedores. Eu tenho um segmento de negócios, porque eles precisavam saber para que tipo de cliente que eles estavam fazendo a venda. E parâmetros. Esses parâmetros aqui são mais voltados à parte de envio de e-mails, né? Todo o processo lá acabava de fazer, ele recebia um e-mail. Então, eu tinha a configuração, vamos dizer, do e-mail, que ele manda via SMTP, e depois a lista das pessoas que recebiam esses e-mails aqui. Aí vamos começar basicamente o estoque. Eu tenho aqui um cadastro de material. Esse cadastro de material, ele tem algumas informações interessantes. Eu vou ter um código dele, eu vou ter uma descrição dele, né? Quando foi incluído, que tipo de material que é isso, se ele é matéria-prima, se ele é um subcomponente, se ele é um produto, e assim por diante. Então, eu tenho uma tabela para dizer para que tipo de material eu estou utilizando. Então, nesse cadastro geral, eu cadastro tudo enquanto é tipo de material que tem na empresa, desde cesta básica, material de manutenção, limpeza, tudo que for, ele guarda. Mas as coisas mais importantes que eu tenho para essa parte aqui, se ele é uma matéria-prima, se ele é um subcomponente, se ele é um produto. Aí eu tenho uma classificação fiscal, tenho um grupo de compras. Para quê? Para que eu consiga, vamos dizer, nesse cadastro de material, definir qual é o tipo de comprador, né, que vai comprar isso daqui. Eu tenho um processo aqui, se ele for uma matéria-prima e se ele for comprado, ele tem aqui qual é o tempo que eu faço, se eu comprar ele hoje, quanto tempo ele leva para ele entrar dentro da empresa, né? Eu tenho aqui informações de detalhes técnicos, se o item está ativo ou não. Aqui também eu marco se esse material aqui, ele vai ser aprovado pela qualidade ou não. Se ele for aprovado, na hora que eu faço o recebimento dele, eu preciso de alguém da qualidade para que faça a liberação dele no estoque. Se ele não tiver essa marcação, o recebedor lá do estoque, ele pode pegar, receber e liberar ele. Aqui, quando eu crio o material, ele me dá quando foi criado, modificado, né? E aqui eu tenho um pouco do histórico dele, qual a classificação dele, qual é a procedência dele, se ele é manufaturado, se ele é comprado, né? Então, eu posso ver se ele é comprado ou manufaturado, controlo o estoque mínimo, controlo o estoque máximo, eu tenho uma instrução de recebimento, deixa eu ver se eu tenho, passar alguns aqui. Aqui eu tenho a parte de entrada dele. Então, na hora que eu faço a entrada do material aqui, eu consigo ver também quando foi que ele entrou, né? E aí eu vou ter no histórico aqui das entradas desse material. E também vou ter o histórico aqui de baixo. Deixa eu ver se eu acho algum que tenha dado, só para vocês verem. Aqui. Aqui eu tenho, vamos dizer, a entrada dele e também quando que tem abaixo. Por que ele quanto foi que foi abaixado, qual foi o número de controle que fez essa baixa, quem que abaixou e assim por diante. Então, eu consigo ver aqui no cadastro de material essas informações. E aqui, eles não estavam usando ainda, é a parte da homologação. Qual é o fornecedor que pode entregar esse material, qual é o código do fornecedor, qual é o nosso código e o número da homologação. A gente vai ver depois como que faz isso. Essa parte aqui é simplesmente para me fazer uma busca rápida, né? Do item. Se eu quiser passar desse item para outro item, eu procuro ele aqui e clico, ele vem aqui para cima. É só uma facilidade de trabalho. Então, todas as informações do material estão aqui. Aí eu tenho a parte de entrada de material. Então, toda entrada de material, o sistema eu coloco, vamos dizer,
automaticamente ele gera um número de controle, porque todo esse sistema aqui está marcado para rastreabilidade. Eu pego desde quando entrou até aonde foi usado esse material no produto final que eu estou fazendo. Então, eu tenho o código dele, o saldo atual. Se eu tenho uma instrução de recebimento, ele vai estar aqui. A descrição dele que vem do cadastro de material. E aí eu tenho toda a parte de entrada. Se é onde que ele está, qual é a data que ele entrou, a ordem de compra, o número da nota fiscal, a quantidade, o valor unitário e assim por diante. Na hora que ele faz a entrada, se eu clicar aqui em enviar e-mail, como eu tenho naquela parte de parâmetros lá, a lista de quem vai receber isso daí, todos os envolvidos nisso daqui já ficam sabendo que aquele material entrou, desde a produção, recebimento, o pessoal de compras, o pessoal de PCP e assim por diante. Depois eu tenho a baixa de material. A baixa de material é a mesma coisa. Eu vou colocar aqui, ele vai gerar um código automático também da baixa, que é esse número de controle, e aí eu vou tendo a baixa dele. Então, para cada baixa que eu tenho a informação da onde que eu estou tirando, qual é a sequência, ele vai sempre me aparecer aqui os materiais que tem saldo. Então, se eu tiver saldo, vai me aparecer para eu poder fazer a baixa. Se eu não tiver saldo, ele não me aparece. Então, eu ainda tenho 0,02 desse item aqui de saldo. Então, eu conseguiria, vamos dizer, abaixar aqui mais essa quantidade aqui de material. Se eu não tiver, ele trabalha com FIFO. Toda vez que o material é entrado, ele guarda pelo número de controle e vai me apresentando aqui sempre os números menores de controle. Tá vendo? Eu consigo abaixar esse daqui, depois eu tenho esse outro número de controle para poder controlar as entradas e as baixas do material. Aí eu tenho um caso também que seria a devolução no estoque. Eu posso pegar o material, ele chegou, eu vou dar a entrada, vou baixar uma quantidade desse material para a produção e sobrou um pouco. Então, eu consigo fazer o retorno desse material para a mesma baixa que ele foi dada, para o mesmo local onde que ele saiu, ele volta de novo. Então, eu consigo manter o FIFO também nesse processo. Eu consigo fazer a baixa, a entrada do material, faço a baixa, se teve sobra, eu faço o retorno, e esse retorno volta para o mesmo local que ele saiu. Deixa eu ver se tem algum aqui para mostrar para vocês. É que como quase não acontecia isso lá, aqui, tá vendo? Eu não tenho aqui, mas eu consigo, se eu quiser fazer um retorno de material, eu coloco aqui, ele vai voltar para essa mesma entrada da onde ele foi gerado. Então, ele mantém, vamos dizer, toda a cadeia de rastreabilidade do produto e da matéria-prima. Aí eu tenho, o básico aqui seria isso, né? Seria a cadastro da transportadora, a unidade, aqui seria a localização de estoque, o grupo de compra, são tabelinhas básicas. Depois eu tenho uma quantidade grande de relatórios aqui, situação de estoque, das entradas, baixas e assim por diante. Então, a parte de recebimento, ela está dentro dessa parte do menu aqui, que ele me faz a definição do material, a entrada, a baixa, o retorno, e tudo isso daqui é feito com rastreabilidade. Depois aqui eu tenho a parte de engenharia. A engenharia, eu vou montar a estrutura do produto. Então, aqui eu tenho um produto, no caso deles era cabos, né? Que ele está me dando aqui, né? Que é esse código, está dizendo que essa estrutura está aprovada. Então, seria um cabo, ele é um tipo produto. Se eu tivesse uma análise crítica eu coloco aqui. Se eu tivesse um desenho dele, alguma coisa que ele estaria, vamos dizer, dando um link aqui, onde que estaria guardado isso. Eu tenho os detalhes técnicos de como deve ser feito esse cabo, né, para a engenharia poder saber como que ela vai fazer, quando foi criado, quando foi modificado, quando foi aprovado, né? E aqui eu tenho a lista do material que é utilizado para fazer essa estrutura aqui. Então, eu tenho o fio, o composto, o cobre e assim por diante. O master de cor, a fita que é envolvida nele. Aí eu tenho
dele aqui, tá vendo? Ele é um tipo de, qual tipo de material? Se ele é matéria-prima. Aqui a quantidade que eu uso, né? A quantidade, nesse caso aqui, é para 1.000 metros. E eu já tenho, coloco aqui também a perda que eu vou ter isso na hora que eu vou fazer o setup. Então, essa perda aqui é para 1.000 metros. E aí eu tenho uma sequência de produtos aqui. Cada um... deixa eu mostrar aqui que é um negócio interessante. Esse produto aqui, ele tem a descrição técnica, ele me diz aonde que está o desenho desse produto aqui, que é a análise crítica, e aqui eu tenho a lista de material. Só que aqui eu tenho uma lista chamada subcomponente. Esse subcomponente, o que ele é? Ele é uma outra estrutura que eu estou agregando dentro dessa estrutura aqui. Então, imagina, por exemplo, que eu vou fazer um cabo, e esse cabo, ele tem uma capa, vamos dizer, que seria um cabo, vamos dizer, bifilar, eu teria 2 fios dentro, e por fora uma capa segurando os 2 fios. Esse fio dentro pode ser um branco e um preto, e uma capa, por exemplo, preta. Aí eu posso fazer um outro produto que a capa seria vermelha, mas o fio dentro é branco e preto. Então, no lugar de eu fazer outra vez a estrutura para fazer isso daí, o que eu faço? Eu faço a estrutura do cabo branco, faço a estrutura do cabo preto e coloco que a capa é vermelha. Então, eu puxo já uma estrutura já pronta para dentro aqui que eu chamo de subcomponente. E isso facilita a minha montagem da estrutura. Pessoal, eu estou indo muito rápido, vocês estão entendendo? Qualquer coisa, para aí, senão eu não tenho noção do que está acontecendo. No caso da estrutura do produto, eu sempre vou ter essa parte aqui, se está aprovada ou não está aprovada. Se ela estiver aprovada, na hora que eu gero um relatório, ela vem aqui e me dá a estrutura do produto. Sem problema nenhum, isso daí pode ir para a fábrica para poder ser executado. Mas se eu tiver uma estrutura que ela não esteja aprovada, deixa eu ver se eu tenho aqui, ó, aguardando aprovação, ou seja, não está aprovada. Na hora que eu emito a impressão, ele já me sai aqui que a estrutura não está aprovada. Então, isso daqui, para questão de qualidade, não é válido. Então, quem for fazer na fábrica isso já sabe que esse item não está aprovado para poder fazer a peça, ou pode ser executado esse produto. Não tem aprovação, ele já sai no relatório que não é aprovado. Aí eu tenho a parte de roteiro de fabricação. O que é o roteiro de fabricação? Eu vou pegar aquela estrutura do produto e vou montar como é que eu vou fazer essa estrutura. Como que eu vou fazer isso na fábrica? Então, eu tenho um cadastro de máquinas. Em que máquina que eu vou fazer esse produto? Em qual operação? Qual é o tempo do processo? Qual é o tempo de setup? Qual é o fator OMM? O que é o fator OMM? Se eu trabalho um operador em 2 máquinas, o tempo do homem é diferente do tempo da máquina, porque a metade do tempo dele é para uma máquina, a metade do tempo dele é para outra. Então, o salário que vou agregar na máquina vai ser a metade do salário do operador. Agora, eu posso estar trabalhando com uma máquina com 2 operadores, 3 operadores, então o fator dele vai ser que o salário dele vai ser jogado 2 salários, 3 salários em cima daquela operação. Então, esse fator aqui é o que vai me influenciar no cálculo do custo. E aí eu vou pegar a mesma informação. Quando eu coloco aqui esse código, ele já me traz todas as informações, e aí eu vou colocar aqui, nessa operação aqui, qual é a matéria-prima que está entrando dentro dessa operação. Então, nesse caso aqui, está entrando 2 veias nessa operação. E aí, se eu tiver detalhe técnico que vem lá do cadastro material, aqui eu tenho operação. Nessa operação, o que eu vou ter que fazer? O que eu vou fazer aqui na parte de setup? Qual é o ferramental que eu vou usar para isso? E o que eu vou fazer na inspeção? Só um momentinho. Alô? Oi. Fala, Paulo. Faço.
Consigo. Eu só estou no trabalho aqui, eu... Tá bom. Tá bom. Eu mando por e-mail. Tem. Isso. Tá bom. Nada, tchau. Desculpa, pessoal. Então, aqui o que acontece? Então, eu tenho toda a informação de qualidade para fazer nessa máquina essa operação. Então, para cada operação que eu vá fazer, eu vou usar uma máquina e vou usar toda essa parte aqui. E funciona o mesmo processo. Quando foi criado, quem criou, quando foi modificado. E o interessante é, se você modificar, automaticamente isso daqui passa de aprovado para não aprovado. Então, se eu vier e alterar isso daqui, ele muda o status. E aqui, depois que eu fizer, eu posso mandar por e-mail, eu posso imprimir a operação, eu posso imprimir o projeto completo, o roteiro completo. Então, se eu imprimir aqui, ele me dá aqui, ó, os dados do roteiro de fabricação, o que eu tenho que fazer em termos de operação, em termos de setup, em termos de ferramental, e o que eu tenho que inspecionar. E qual é o material que eu estou usando para fazer esse produto aqui. Então, isso daqui é um roteiro padrão. Para cada operação, eu vou ter isso. Então, mesmo código, eu já tenho operação aqui numa outra máquina que as condições são outras. A descrição é outra e o material que vai entrar é outro. E assim por diante. Por quê? Porque eu tenho um consumo de matéria-prima por operação e eu consigo depois fazer isso, todo o planejamento por operação. Aqui são tabelas auxiliares que era para cabos aqui, que não vai servir, específico para cabo. Aqui são relatórios da estrutura e alguns processos que a gente tem. O cara não tem que fazer o roteiro inteiro, ele copia a operação, ele copia o roteiro inteiro, ele copia a estrutura, e aqui ele te gera um relatório de estruturas pendentes, ou seja, eu ainda não tenho a estrutura ou o roteiro completo. Então, ele me dá um relatório aqui. Na parte de qualidade, eu tenho a aprovação da estrutura do produto. Então, é aqui na parte de qualidade que o analista da qualidade vai ver se a estrutura do produto está certa, alguém que tem um conhecimento técnico disso vai lá e aprova se está correto ou não. A mesma coisa acontece no roteiro de fabricação, que se ele vem aqui e aprova, então é verificado todos esses itens aqui e verificado se está ok. Se não tiver ok, isso fica em branco e na hora que eu vou gerar também o relatório de roteiro, ele vai dizer que ele não está aprovado. Aqui é a parte de estrutura de orçamento, é o mesmo processo que a gente vai chegar lá no orçamento, então eu vou ter também a parte de custo aqui, e aí alguém vai ter que aprovar. Aí é a parte de liberação de entrada de material, que eu falei que quando o material ele chega e está escrito que alguém da qualidade tem que aprovar, ele vai receber um e-mail dizendo que aquilo lá está pendente, então ele vem aqui e faz a liberação. Então ele coloca quem que liberou, a data da liberação e o material pode ser guardado dentro do almoxarifado. Aqui é a parte de homologação de produto, que é interessante também. O que é? Eu vou criar uma homologação, aí eu vou pegar o código do meu material aqui, vou colocar a descrição dele, vou definir qual é o fornecedor que vai fornecer esse material, os dados que estão lá do fornecedor. Aqui vai ser o código do fornecedor. Então, normalmente, o código interno, dificilmente ele é igual ao código do fornecedor. Eu coloco lá que o meu material é um plástico tal tipo, só que o código do fornecedor é outro. Então, quando eu for comprar, eu tenho que comprar pelo código do fornecedor e não pelo meu código. Então, eu coloco aí qual é o código do fornecedor, a descrição do fornecedor, a classificação, quem que homologou e fez isso. Quer dizer, na hora que vier um pedido de compra desse material, o comprador já recebe, além do código que eu estou pedindo, o código que ele tem que comprar. E eu posso homologar vários materiais, né? Vários fornecedores com o mesmo material ou não. Porque, às vezes, o fornecedor ele está homologado, mas nem todos os produtos que ele fornece são aprovados também. Ele pode vender uma gama de produtos que são bons e uma gama de produtos que são ruins. Eu posso ter ele como aprovado como fornecedor porque ele tem ISO, porque ele tem capacidade financeira, porque ele tem
prazo, tem preço, tem tudo, mas o produto dele não é bom. Ou uma parte do produto dele é bom. Então aqui não, aqui eu posso homologar não o fornecedor, mas sim o produto que o fornecedor tá fornecendo. Aí eu tenho a parte de instrução de recebimento. A instrução de recebimento, que vai estar lá no recebimento, na instrução do roteiro, da matéria-prima, é aqui. Então, eu vou colocar aqui qual é a descrição, o que vai verificar, com que verificar e quem que está aprovando isso daqui. Então, essa instrução aqui é feita pela qualidade e fica lá no recebimento. Então, chegando o material, ele vai pegar e ver qual é o número da instrução de recebimento e fazer o recebimento conforme essa instrução. Mesmo que esse material tenha que ser recebido pela qualidade, ele vai ter que seguir um roteiro de inspeção. E aí, depois eu tenho relatórios. A parte de vendas. Aqui eu tenho um pedido de vendas. Então, eu tenho todas as informações aqui. Qual é o pedido, qual é o cliente, o que ele quer, quais são as informações, né? E aqui ele vai colocar quais são os produtos que ele está vendendo. O produto, esse produto está lá cadastrado no cadastro de materiais. Então, ele vem aqui, consequentemente, se ele está cadastrado lá e ele está definido como produto, ele tem uma estrutura. Se ele não tiver estrutura, o sistema naqueles relatórios dependente vai ver que não existe estrutura para esse cabo aqui e já gera uma necessidade de elaboração dessa estrutura e, consequentemente, do roteiro de fabricação. Consequentemente, se eu tenho isso daí, eu tenho também aqui, deixa eu mostrar para vocês, todas as ordens de produção que forem feitas para esse pedido. Então, ele vai me dar todas as ordens, operação por operação. Então, o pessoal de vendas já pode acompanhar aqui como que está. Como ele está todo em azul aqui, isso quer dizer que essa ordem foi encerrada. Mas eu poderia ter ordens aqui que... Deixa eu voltar no último, que sempre no último tem. Olha aqui. Essas ordens aqui estão abertas, não tem marcado o início da produção, nem quando foi encerrada essa ordem, então está tudo pendente aqui. Então eu consigo acompanhar na fábrica, sem precisar ir na fábrica, como que está o status das ordens de fabricação. Vocês estão vendo que ele é tudo amarrado pelo processo de fabricação. Isso daqui não está amarrado com, normalmente, esses RP que, olha, eu tenho a ordem lá, é para fazer. Aqui não. Aqui, além de fazer, ele leva em consideração o custo, leva em consideração o tempo, como tem que ser feito, como tem que ser registrado, como que tem marcado e assim por diante. Aí eu tenho opções aqui, vamos dizer, cancelar um pedido de venda, cancelar um item do pedido de venda, alguns processos que são liberação de venda e assim por diante. Aí eu tenho a parte de PCP. O PCP, o que é? Eu vou pegar a estrutura do produto, vou pegar o roteiro de fabricação e vou transformar isso numa ordem. Então, a ordem ela é feita para cada etapa do processo. E ele vai me dar o que é a ordem de produção, qual é o produto, qual é o pedido de venda, né? A data planejada, a data de início, a data de encerramento. Eu tenho todas as informações aqui, porque eu tenho pedido de vendas aqui, então ele está todo amarrado. Então ele me diz aqui, por exemplo, que nessa operação aqui, que é a operação 1010, eu vou usar uma trinadeira e assim por diante. A operação anterior é a trinadeira, porque ela é a mesma primeira operação, e eu já sei qual é a próxima operação, que vai ser uma extrudora 75. Então, o pessoal recebe essa ficha, ele sabe o que ele tem que fazer e depois que ele faz, para que máquina que vai isso daí. Então, o próprio ordem de produção já vai te mostrando aonde que você vai mandando esse tipo de produto, qual é o processo. Aí, quando eu tenho a ordem de produção, vocês viram que ele está amarrado também o material que é usado naquela operação. Então, ele também me gera o pedido de material. Então, ele já me faz a requisição de material com a quantidade de material para aquela operação. Então, eu tenho controlado também toda a parte de quantidade de produto ou matéria-prima que eu vou usar. Aqui é um calendáriozinho de produção. Deixa eu ver aqui.
que eu vou montando para cada máquina, né? O dia da semana, o código da máquina, né? Os minutos disponíveis e o saldo atual. E aqui qual é a sequência de operação que eu tenho. É só para me dizer a carga de material. Isso daqui depois a gente entra em mais detalhes. E que a gente passar para outro lugar, vocês vão ver. Aí eu tenho toda a parte de processos. O que é a parte de processos? Eu vou pegar e gerar uma ordem de produção. Como que eu gero a ordem de produção? Eu venho aqui, pego um pedido, e aqui eu tenho o código. De onde que é isso? É lá do pedido de vendas. Então, quando eu for lá no pedido de vendas aqui, o que ele está me dando? Qual é o pedido de vendas? É o número 1. E aqui é o item que eu vou fazer. Como eu tenho a estrutura, tenho o roteiro de fabricação, o que ele faz na realidade? Eu venho aqui e falo, olha, eu quero gerar, né, as ordens de fabricação para esse pedido. Quando eu clico aqui, ele vai varrer todo o processo lá dos roteiros de fabricação e vai me gerar as ordens. Vai me gerar uma ordem igual a essa parte aqui de ordem de produção. Ele me faz a geração disso daqui. Com a ordem de fabricação e a quantidade de material, eu posso fazer um negócio chamado simulação. Eu posso pegar aqui o pedido de venda, vou escolhendo quais são os pedidos de venda que eu estou fazendo e mando ele gerar as necessidades, ele me gerar essa tabela aqui dizendo quanto de matéria-prima eu vou precisar para fazer esses pedidos. Então, ele me gera a necessidade de matéria-prima. E isso daqui é simulação. Eu posso montar de várias formas. Eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3. Eu posso fazer quantas simulações? Ela não interfere no meu planejamento de matéria-prima, não leva em consideração nada que tem lá na matéria-prima, mas ele me gera uma relação de quanto de matéria-prima eu preciso fazer para essas ordens que eu estou querendo fazer a simulação. Então, isso daqui é uma forma rápida de eu saber quanto de matéria-prima eu preciso. Se eu quiser saber mais, aí eu entro lá no estoque e vejo quanto que tem. E eu estava começando a desenvolver essa parte de fazer isso daqui tudo automático. Ir lá, verificar as ordens já comprometidas, um material comprometido para aquilo, e fazer essa simulação considerando esse material. Aqui eu tenho a geração de calendário. Aquele calendário que eu mostrei para vocês, eu vou fazer... O que é isso? Deixa eu mostrar para vocês aqui na parte de produção. Eu tenho a máquina. Então, na máquina, eu tenho o tipo da máquina e eu digo para o seguinte, quantos minutos eu tenho disponível na máquina, desculpa, na semana, no sábado, no domingo, minutos de paradas legais, né? Eu tenho aqui o calendário de ocupação, que eu tenho, na sexta-feira, eu tenho disponível 1.200 minutos, e quanto que eu estou usando, isso daqui eu estava desenvolvendo também, quanto que eu estou usando desses minutos, quanto que eu estou usando realmente planejando nas máquinas. Então, aqui eu faço o planejamento, e aí eu pego aqui, nessa parte de PCP, e eu vou gerar o calendário. Eu falo, eu quero gerar o calendário para 2016. Então, eu coloco do dia 1º de janeiro de 2016 até 31 de dezembro de 2016. O que ele faz? Ele vai pegar máquina por máquina, ver aquela tabela lá, quantos minutos eu tenho para cada máquina, para cada dia, e ele vai montando o calendário. Porque quando eu gerar a necessidade de material, a ocupação da fábrica, ele vai falar, olha, eu tenho 1.200 disponível, não consigo mais fazer nesse dia. Então, essa operação vai passar por não deu, vai passar para outro dia e tal. Então, ele vai fazendo o planejamento das necessidades e da carga máquina. Então, é para isso que serve as outras coisas aqui. Aqui são tudo ajustes finos que são feitos durante a programação. A parte de custo. Eu tenho como se... O que eu faço aqui? Eu vou ter o custo, eu vou montar aqui um orçamento. Então, eu vou colocar aqui, vamos dizer, qual é o número do orçamento, o prazo do orçamento, quem que é o vendedor, né? E ele coloca uma descrição e eu vou colocar aqui quem é o cliente, o contato, e eu tenho aqui os dados. E aqui eu vou colocar aqui, né, o que eu quero.
Vou colocar um código chamado desenvolvimento aqui como /01, é um cabo com essa especificação, a quantidade e tal. Então, vou gerar um orçamento para isso. Então, na hora que eu for gerar um orçamento para isso, eu tenho que abrir uma estrutura semelhante à estrutura que eu tivesse lá do item de produto. Eu vou fazer a mesma coisa, colocando qual é a quantidade de matéria-prima, qual é a quantidade de processo, que máquina que vai fazer e assim por diante. Então, eu vou montando aqui como se fosse lá um roteiro de fabricação e uma estrutura de produto. Na hora que eu fizer isso daqui, automaticamente ele vai me dando o custo da matéria-prima e o custo de fabricação. Eu vou ter o custo de processo, mais o custo da matéria-prima, a soma dos dois vai ser o custo de fabricação. Então, nesse caso aqui, ele está pedindo para fazer esse cabo, ele está falando que vai fazer só nessa máquina e vai usar todo esse tipo de matéria-prima aqui. Aqui é um negócio interessante, que a gente vê a influência da quantidade em relação ao que eu estou fazendo. Eu fiz um custo para 300 peças. Então, se eu for fazer uma simulação aqui, eu vou colocar que o número do orçamento é igual a 1, a sequência deve ser 1, porque só tem um item, né? A quantidade, 300. Se eu for calcular a simulação, ele está me dizendo o seguinte, que o custo do metro custa R$ 6,70. Tá? Se eu pegar e falar que eu quero fazer 1.000 metros, o custo da simulação, o metro fica 5,30. Então, é uma forma, por exemplo, do vendedor, ele negociar com o cliente na hora e falar assim, olha, se você comprar mais, eu consigo abaixar, porque eu vou dividir todas as perdas por uma quantidade maior de produto. Essa é a ideia aqui. E ele tem o mesmo processo, tem que ser aprovado, tem que ser feito toda a coisa certinha. Então, aqui a parte de custeio. Se vocês olharem aqui na parte de estoque de material, eu tenho um campo aqui chamado Código de Desenvolvimento. Então, quando eu faço na parte de custo, eu faço a parte, por exemplo, de orçamento, que eu peguei esse /001, ele é o Código de Desenvolvimento. Na hora que eu transformar isso num produto, realmente o cara comprou e vai começar a consumir esse produto da gente, aí na estrutura ele vai ter um código interno, mas ele vai estar referenciado aqui qual é o código de desenvolvimento. Eu posso ir lá e ver se, na hora que eu fizer a estrutura aqui, se realmente ela foi feita certa. Eu posso ter feito errado e dado um preço errado. Então, eu tenho como ligar o que foi planejado, foi orçado com aquilo que realmente está acontecendo. Aí eu tenho a estrutura do item que você viu, que é aquela parte que eu mostrei para vocês. Aqui para fazer a simulação do custo, que é aquela telinha lá que a gente faz a simulação. E basicamente é isso. Eu tenho alguns processos, que é cópia, se é orçamentos pendentes, assim por diante. Aqui na parte de produção eu tenho a máquina, né? Que ela me dá as informações da máquina, onde que ela está, os tempos que ela tem e o que eu tenho de ordens de fabricação abertas. Aqui eu tenho o calendário, né? E aqui eu tenho a parte de paradas programadas. Então aqui aqui também tem um negócio que falta desenvolver, que é a parte de OEE, se essa máquina vai ser controlada pela OEE, que é a ocupação global do equipamento. Não sei se o pessoal conhece isso daí, mas depois a gente pode explicar. O prédio, que são informações de que ela está, porque eu posso ter uma empresa com vários prédios, que lugar que ela está fisicamente, e o custo do metro quadrado de cada área ocupada por máquina. Eu tenho a seção também de fabricação, são cadastros informativos para montar uma informação mais legal, integrada também. Aí eu tenho a parte de... Aí eu tenho também aqui, dá tempo, já estou acabando. A parte de apontamento. Eu fiz tudo isso daí, levei em consideração tudo que eu planejei em termos de processo, em termos de ordem e tal. Agora eu preciso saber se realmente isso está acontecendo na prática. Então, dia a dia, eu vou máquina por máquina e eu vou colocando o que aconteceu nela. Eu tenho a ordem de fabricação, né? E eu tenho o que eu tenho que fazer
qual é a quantidade que eu tinha que fazer e partiu de 0 até 2.004 metros. Eu comecei às 12h27, acabei às 14h30, trabalhei 2 horas com um ciclo de 3,61 metros por minuto, né? Então, operação por operação nessa máquina, eu vou fazendo. Se eu tiver paradas, eu também vou marcando o que aconteceu. A máquina começou a trabalhar, faltou energia, eu vou lá e coloco. Então, eu tenho um código de parada aqui que me informa. E aí eu consigo fazer relatórios. E aqui também seriam as perdas no processo. Eu deveria ter usado tanto de material e no setup lá eu usei mais. Então, eu vou colocar aqui qual é o material que eu usei a mais. E aí depois a gente contabiliza dentro do processo. Então, isso daqui é a parte real que acontece dentro do processo de fabricação. O que foi planejado e aqui o que foi feito. E a gente tem um monte de surpresa que ou está errado o processo ou o pessoal não trabalha. A gente começa a ver que para fazer a mesma coisa os ciclos são diferentes. Então você começa a ver, começa a fazer acompanhamento da máquina, começa a fazer cronoanálise, um monte de ferramentas que você usa para melhorar a eficiência do teu processo. Aí são tabelinhas de códigos de defeito, né, que você coloca, código de defeito, capa amassada, cada defeito tem um código. Aí eu tenho o código do operador, eu tenho o código das paradas, parada por refeição, parada de manutenção, de preparação, falta de material e assim por diante. E a parte de recursos humanos. São básicos também, não é um RH, mas são informações que eu uso para ISO, que eles pedem que a gente tenha essa informação. Então, eu tenho o cadastro do colaborador. Então, tenho todas as informações, quais são os cursos que ele fez, quais são os dependentes deles, quais são os cursos planejados para ele, né? Isso daqui é mais para atender ISO. Aí, quais são os departamentos que existem dentro da empresa que estão cadastrados. Eu tenho também a parte de descrição de cargo, né? A descrição do cargo, a atribuição dele, os requisitos básicos que eu preciso para ele, né? Assim por diante. Atribuição, a descrição do cargo. Então, para cada tipo de colaborador, eu tenho a escolaridade que ele precisa, qual é a subordinação dele, qual é a faixa média de salário e assim por diante. Depois eu tenho a parte de lista de cursos, quais são os cursos que estão para poder integrar esses cursos no planejamento ou na execução. Basicamente, tentei fazer rapidinho para poder dar tempo. Basicamente, é isso daí. Então, ele não tem ligação, vamos dizer, com a parte, vamos dizer, de comercial, mas ele integra toda a parte de chão de fábrica. Então, o ideal é pegar essa parte aqui, integrar com a parte comercial e você tem um RP completo, voltado à parte comercial e integrado com a parte de chão de fábrica. É mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês. Tá ok, Algum comentário? Bom, a nossa proposta, então, é o seguinte, a gente tem esse RP industrial, o Ernesto, ele vai, a proposta é ele trabalhar em cima desse RP, e vocês têm um RP para comercializar, tanto na parte industrial como comercial, ele vai trabalhar em cima da necessidade dos clientes, né? E a ideia é ele fazer essa parte também de consultoria. E, Ernesto, como é que é essa parte? É que essa parte de consultoria, só para me falar que o pessoal que não me conhece, eu sou engenheiro mecânico, eu trabalhei na Bosch durante 20 anos, na parte de processos lá. Então, todo esse know-how a gente usa, eu aposentei, e aí eu abri uma consultoria para melhorias de processo, e aí a gente viu que a maioria das empresas que trabalham com ERP, eles trabalham com a forma tradicional. Programação de produção é um pedido que vai para a fábrica, mas o que acontece na fábrica não se sabe. Então, a ideia é colocar isso para que as empresas comecem a usar toda essa parte de aplicação, toda essa parte de ver máquina, ver processo, ver isso, que é uma coisa que vocês abrirem, a maioria dos RP não tem. Então, eu trabalhei nisso porque isso daí é difícil ter nos processos, nos RPs normais. Tá? Eles são muito mais simples do que eu estou propondo. Então, a ideia é integrar um que você já tem com essa parte que vocês têm na parte fiscal, com essa parte de fábrica. Aí eu dou todo o know-how, como tem que fazer, como tem que implantar, quais são os conceitos, quais são a tecnologia, qual é a forma de se fazer esse tipo de processo. Mais ou menos isso. A proposta, então, seria essa aí. Vocês comprariam os fontes para ter garantido eles, né?
poderia utilizar ou não, e o Ernesto, ele mês a mês vai lançar versões novas, atualizações conforme a necessidade, e atualizando vocês aí que se interessarem por esse projeto para atender clientes nessa linha de negócio, né? Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida. Esse vídeo ele vai ficar no YouTube, e aí quem tiver outras perguntas também pode fazer aqui pelo Skype. Ou pode entrar em contato comigo também, a gente conversa, não tem problema nenhum. Isso. Então tá, eu vou liberar agora que tem um curso daqui a pouco aí para vocês. E então, tem um curso do Fader agora, né? Isso. Então tá bom, eu vou botar no YouTube agora o vídeo para quem não assistiu todo ele. E em seguida aí já vai estar lá. Boa tarde a todos aí. Obrigado.